Olá, meus alunos e alunas, tudo bem com vocês? Então hoje, que estamos aqui já na quinta-feira, a semana tá passando rápido, não está? O que acharam da prova e da aula de matemática de ontem? Bem boas, né? Então tá, teve gente que podia ter acertado 30, 32, né? Não leram direitinho aí, mas tá bem. Quase todos realizaram, faltam só 6 alunos. Então hoje, nessa quinta-feira, dia 29 de abril, tá chegando o final de semana, chegando o final do mês. Hoje as nossas disciplinas serão, como já está no nosso cronograma, História e Arte. História nós vamos terminar o capítulo 1 e Arte também vamos terminar o capítulo 1. Artes tem bastante leitura, então vocês leiam, analisa as ações indígenas que tem neste capítulo. Então vamos lá pegar o nosso livro de História. Então aqui o nosso livro de História, vamos lá na página 22, Nós iniciamos a semana passada em História, estudando o tema Organizar-se para viver bem. Então, vamos dar continuidade a esse tema, Organizar-se para viver bem, dentro das comunidades. Vamos lá para a página 22. Vamos tirar aqui a câmera, Então, aqui na página 22, vocês vão continuar a leitura, que vai falar sobre as cidades, sobre a sobrevivência dos grupos humanos, dentro dessa sociedade. Tipos de comércio, e definições, das ações quanto locais, regiões, funções do Estado e dos nossos governos, Então, faça a leitura. Em sequência, continuidade, nós vamos ver as passagens, dessa sociedade, na sociedade mesopotâmia, como que se organizavam, Então, esses atos na antiguidade, lá nas épocas milenar, como que os gregos, que estavam ali antes de Cristo, viviam dentro desse ato de convivência em sociedade, que hoje nós chamamos também de democracia. Então, aí tem as muralhas antigas, tem a coluna de Pnyx, que é onde ocorriam as assembleias, das primeiras convocações ali da ação da cidadania, tá bem? Vamos lá, então. Então, aqui estudando a palavra democracia, que já existia na antiguidade, lá nessa sociedade mesopotâmia, da Mesopotâmia. Então, esse ato democrático, eles não tinham a liberdade que nós temos hoje, de tomar as decisões e ter nossa liberdade de expressão, Então, nossa democracia de hoje, ela é bem mais ampla enquanto decisões. É lógico que nós temos normas e regras, porque uma sociedade jamais consegue ter a sobrevivência se não tiver normas, regras, direitos e deveres. A questão 1, você vai pesquisar no dicionário a palavra democracia, Se alguém não tem dicionário, não tem como pesquisar no Google, No Google tem a definição da palavra democracia, então é pessoal. A 2, nós não estamos em sala de aula para conversar com os colegas e também com o professor, Em uma democracia, os governantes têm poderes ilimitados, por quê? Não, os governantes não têm poderes ilimitados, Eles têm poder de expressão, então não. Em todo regime democrático, os governos ou os governantes devem seguir os programas de governo que defenderam durante a campanha eleitoral, prestar contas aos eleitores, além de seguir as leis do país. Então, os governantes, eles não têm o poder ilimitados, Eles têm o poder de viver, de conviver, de registrar, de construir as leis em cima da proposta de trabalho de cada governo. Tudo bem? Aqui também é fosca, a imagem, mas vocês vão acompanhando no livro. Saiba mais. No território em que hoje está o Brasil, antes da chegada dos europeus, os indígenas desenvolveram sua vida social.
sua vida social, né, de forma bem organizada e variada. Então, os próprios índios já tinham suas regras, né, mesmo nesse período, né, da Mesopotâmia. Em alguns povos, como os Tupinambá, os chefes das famílias se reuniam e tomavam as decisões, enquanto em outros havia os governantes, que eram os caciques, né? Os caciques seriam como os governantes das tribos. Os povos indígenas eram nômades ou seminômades, desenvolvendo uma forma de sociedade que não precisava de um Estado com o que temos hoje. Todos trabalhavam juntos para a produção de alimentos, objetos, né? E homens e mulheres que desenvolviam os diferentes papéis, tá? Então, eles também têm as leis e as normas, né? Desde a época da Mesopotâmia. Só que também hoje eles vivem nas regras, nas leis dos brancos, né? Da população em geral. Então, está havendo uma reunião, uma assembleia, né? E o que eles estão perguntando aqui? Escreva um texto explicando a diferença entre a forma de governo da Mesopotâmia e dos grupos indígenas brasileiros citados acima. Então, na Mesopotâmia, eram independentes e tinham seus próprios governos, né? Funcionários governos, as leis e impostos. Em alguns grupos indígenas não existia um governo, existiam os caciques, né? Toda a comunidade decidia em conjunto como se organizar. Em outros, havia um líder, o cacique, tá? Então, eles tinham a sua própria lei. Vamos seguindo. O regime político, né, do Brasil, também a democracia, que nós já passamos, né, tivemos origem nas experiências passadas lá da antiguidade, na Grécia Antiga, né? Daí aqui vem explicando o governo conta com representantes eleitos e com funcionários para administrar a população que vive em seu território. Então, dentro da democracia, nós temos direito a votar, né, a escolher os nossos líderes, os nossos governantes, presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores, vereadores, né, e por diante. Os representantes da população criam regras, leis e direitos. Então, eles fazem as leis, são aprovadas, né, para a nossa sociedade. Os governantes devem manter a ordem da comunidade, garantir o bem-estar, garantir que todos tenham seus direitos respeitados e que todos colaborem para o funcionamento do país. Então, aí você está vendo uma urna, né, pela qual estamos aí exercendo o direito na ação democrática do voto. Depois tem duas questões que são pessoais, fazem a leitura. E vamos falar um pouco do Brasil, né, a partir da colonização de 1500, né, que foi colonizado pelos portugueses, que nós passamos pelos regimes de monarquia, república e ditadura. Então, né, são os nossos regimes e hoje nós estamos na democracia. Então, faça uma boa leitura desse texto, né? Em seguida, o direito da mulher também, né? Podem ler esse texto, que ele é bem explicativo, né? O direito da mulher ao voto. E aqui nós estamos encerrando a nossa aula de história, tá? De história no capítulo 1. Façam a leitura e a maioria das questões são pessoal. Coloca o seu direito de expressão. Você tem o direito de se expressar, mas leia o que vocês escrevem, tá bem? Bom, agora nós teremos aula de arte, né? Então, peguem lá o nosso livro de arte, na página 20. Então, aqui em arte, nós vamos estudar um pouquinho das ciências, né? Vai ser falado de música indígena, a voz e o canto. Então, aqui está colocando, né, para nós, para a formação de coral, né, fazer o sarau, as atividades musicais. Então, aqui nós temos o aparelho fonador, né? Que é o que vocês estão vendo aqui, né? O aparelho fonador. Então, um conjunto de órgãos do corpo humano, entre eles o pulmão, a traqueia, a laringe, a boca e nariz, responsável pela emissão da voz. Então, eles estão explicando através dessa figura certinho, né? Como que sai a nossa voz, né? Para a música, para a fala. Então, dá uma analisada, né?
nesse desenho aí, que é interessantíssimo, que nós estudamos em ciências, mas são argumentos que nós utilizamos, né, no dia a dia também, principalmente os cantores, né, e os grupos indígenas que adoram fazer essa ação. Logo abaixo, né, vai falar do papel, da afinação da voz, na página seguinte, da tonicidade da voz, tá bom? Aqui nós temos atividade prática, mas como não estamos em sala ainda, se vocês quiserem desenvolver a atividade, a primeira e a segunda, com os colegas, com os irmãos, vocês podem fazer, tá? Então, o material necessário é a bola e ter mais que uma pessoa, né? Formar ali as duplas, né? O grupinho. Vamos para a seguinte. Canto e ritual. Nós sabemos que os índios, né? Eles vivem em função de cantos, músicas e rituais das suas tribos. Ali vai ser definido, né? Entre os indígenas, isso não é diferente, tá bom? Eles, como nós também, seres humanos, né? Ouvimos, eles também, só que eles são mais humanizados nessa parte aí, né? Então, por meio do canto, da música e da dança, né? Os povos, tem ali os nomes dos povos, né? Pataxó, Munduruku, Bororó, Calapalo, Baraçana, Yanomami, Chavante, Guarani, Carajá, Craio, Terena, Ticuna, Caigan, Crian, entre tantos outros, né? Tem muitas outras raças e tribos indígenas. Aqui nós temos a imagem, né? As mulheres Guarani Kaiowás entoando os cantos. Logo embaixo nós também temos os homens, né? Do Yamalap, né? Que estão ali, né? Se demonstrando com a sua cerimônia. Eles têm rito, né? Rituais são cerimônias para eles. E características do canto dos indígenas, né? Dentro das melodias, as marcações e o timbre. Tá bem? Hoje a aula de arte seria mais mesmo a apresentação em grupos. Então tem mais uma atividade aqui. Quem quiser fazer, né? Podem fazer também nas suas casas, tá? Mas a prof não vai cobrar. E na seguinte, nós temos instrumentos musicais indígenas, né? Chocalhos, o pau da chuva, o tambor, a flauta, o zunidor, e mais uma imagem ali explicando, né, a forma, né, dos violões deles ali e das suas tribos. Em seguida, outros trabalhos dos Guarani, né, são trabalhos em argilas, ou com sementes, ou com palhas, né, que são os artesanatos deles, muito bonitos. E ali você vai ver sobre a vida, né, de um representante indígena ali, o Guarani, né, que a maioria dessa etnia é das Américas, né? Está entre a América do Sul, que é a nossa América Central, e a América do Norte, essa tribo, né? Essa raça Guarani. Então, leia esse texto, essa historicidade aí. Daí, ampliando o nosso repertório cultural, vocês vão ver outros artistas, né? Tanto a foto como a produção também dos artesanatos deles, né? E ele está contando sobre as oficinas, né, que são as apresentações, o jeito de pintar, né, a forma de publicação deles. E nós temos aqui na outra página da Norê, né, também vai ser uma manifestação dos chavantes, né, indígenas ali. Vocês podem ler, né, o que eles são ali nos rituais deles, apresentações. Logo após experimentações, também fazem, se quiserem fazer com família. E o final, o que estudamos, tá? Então, aqui é bem interessante. Isso aqui não precisa fazer, porque isso aqui a professora teria que estar ajudando vocês. Então, é interessante no caderno de arte de vocês, copiar esse esquema aqui. O que nós estudamos dentro desse capítulo 1? Nós estudamos que a arte é uma das maneiras pelas quais as culturas podem ser preservadas e valorizadas. A arte de cantar é comum em muitas culturas indígenas, né? Para cantar deve-se saber usar com competência o aparelho fonador e para isso é preciso exercitá-lo. O Guarani são um dos povos indígenas que vivem no Brasil e mantêm suas tradições culturais por meio do canto. Os diversos povos indígenas que vivem no Brasil
produzem as mais variadas formas de arte, como a música e a escultura e a cestaria, que são os artesanatos também. Atualmente, artistas indígenas contemporâneos também criam obras de arte visual, escrevem livros, produzem filmes e etc. Então, esse aqui vocês vão copiar no caderninho de vocês, tudo bem? Então, aqui, né, nós estamos encerrando a aula de quinta-feira. História, bastante leitura e algumas atividades. E arte, ler. Faça as atividades se tiver força de vontade, se tiver pessoas para ajudá-los, né? Porque as atividades de arte, nenhuma é sozinha, são grupos, tá? Quem sabe quando retornarmos, né? Estaremos aí revendo essa parte da arte ali indígena, tá bem? Então, minhas crianças, muita leitura. Para ler, vocês têm que estar num ambiente de silêncio, né? Sentado ali lendo com competência. A leitura é a essencial da nossa aprendizagem. Se lermos, estamos amadurecendo, estamos ganhando conhecimento. Um beijo no coração e até amanhã.